Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu estou aqui trazendo mais um conteúdo abençoado. E o conteúdo de hoje eu irei falar acerca da verdade. Esse tema eu tirei lá do livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, que diz o seguinte: Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O tema de hoje ele tem por título O Jovem Cristão e o Compromisso com a Verdade. E o que de fato é a verdade? Verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro e que também é a ausência da mentira. Dentro desse contexto do livro de Gálatas, no capítulo 1, as igrejas da Galácia elas estavam sendo atacadas pelos falsos mestres. Então, podemos dizer que o evangelho ele estava sob fogo cruzado. Esses falsos profetas podemos dizer que eram os judaizantes. Eles eram embaixadores do engano e eles estavam pervertendo a mensagem do evangelho ali naquela região, apontando até que a fé em Cristo não era o suficiente para a salvação. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário sobre o livro de Gálatas, ele vai dizer o seguinte: eles tornaram a obra de Cristo na cruz insuficiente e acrescentaram as obras da lei como condição indispensável para a salvação. E contra esses falsos mestres, o que o apóstolo Paulo utilizou foi a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Para quê? Para rebater os ensinos falsos desses falsos mestres e trazer de volta aos Gálatas o verdadeiro evangelho que outrora havia sido apresentado para eles. O versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas nos mostra que Paulo ele estava abismado com aquela situação. Admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: eu estou aqui de boca aberta vendo que vocês passaram tão depressa do evangelho que lhes foram apresentado acerca de Cristo para um evangelho que esses homens, que esses falsos mestres apresentaram para vocês. Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte: aqueles irmãos abraçaram o evangelho para logo depois abandoná-lo, trocando por uma mensagem diferente. Outro evangelho que de fato não era evangelho. Os crentes da Galácia, eles estavam tão rapidamente trocando o evangelho da cruz por um evangelho que nós podemos chamar de evangelho estranho. Segundo David Stern, esse outro evangelho era o evangelho do legalismo. Atos 20, versículos 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vocês penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vocês mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Versículo 31. Portanto, vigiai. O que o apóstolo Paulo queria dizer com esse texto? Ele estava mostrando acerca dos falsos profetas que surgiriam, dos falsos ensinadores que se levantariam dentre aqueles homens. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é simplesmente o seguinte: vigiem, porque entre vocês, homens ensinados se levantarão para ensinar doutrinas falsas. O que muito temos hoje em dia são esses falsos profetas que se levantaram no meio da nossa geração. Esses falsos profetas, eles trazem uma mensagem que não tem nada a ver com o evangelho. Logo de início, eles podem começar a assim, apresentar um texto bíblico, só que no meio da sua mensagem, ele totalmente vai se desviar da sua mensagem. Ou ele pode fazer uma exegese, que é trazer de fora para dentro do texto aquilo que ele acredita ser. Os falsos profetas, eles nada fazem a não ser trazer um alimento que não é um verdadeiro alimento da palavra de Deus para a igreja. Os falsos profetas, eles são profetas falsos, porque a mensagem que eles trazem, a mensagem que eles apresentam, não é a mensagem de Deus para o seu povo. E como é que você deve ter compromisso com a verdade do evangelho? Simples, você tem que abraçar a verdade do evangelho.
Por mais que a verdade do evangelho no momento possa ser dolorosa para você, no final ela vai ser proveitosa. Jesus disse que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O evangelho verdadeiro de Jesus Cristo é aquele que apresenta Jesus sofrendo na cruz por todos os homens. O evangelho de Cristo é aquele que apresenta que ele veio em carne, que ele habitou entre nós. O evangelho verdadeiro de Cristo é aquele que apresenta a salvação a todos os homens, sem distinção. O evangelho de Cristo é aquele que se encontra na sua palavra. Infelizmente, tem surgido entre nós muitos pregadores jovens que não têm compromisso com o evangelho. Eu nem falo apenas de pregadores, eu também falo acerca de cantores ou de pessoas que não exercem nenhum desses dois chamados. Pessoas que têm abraçado um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho bíblico, com o evangelho que apresenta o arrependimento. Esses jovens têm se abraçado nesse evangelho da moda, porque para eles é mais fácil estar entre a moda do que de fato estar vivendo a palavra de Deus. Nós vemos hoje em dia que são muitos os casos de jovens que estão dentro da igreja, que acabam trazendo alguns costumes do mundo para dentro da igreja. E isso acaba pervertendo o evangelho. Essas pessoas, de modo algum, podem ser abraçadas às suas ideias mundanas. Elas devem ser abraçadas, acolhidas e cuidadas. Porém, as suas ideias mundanas, elas devem ser descartadas. John Stott diz que a mensagem dos falsos mestres não era um evangelho alternativo, era um evangelho pervertido. Ele também diz o seguinte, que falsificar o evangelho resulta sempre na perturbação da igreja. Não se pode mexer no evangelho e deixar a igreja intacta, pois a igreja é criada pelo evangelho e vive por ele. Você, como um membro do corpo de Cristo, não pode abraçar um outro evangelho que não seja aquele evangelho que lhes foi pregado, que foi apresentado para nós através da boca dos apóstolos. Nós não podemos ser propagadores de um evangelho que seja um evangelho modinha, um evangelho mimimi. Nós não podemos, de fato algum, ser abraçadores ou apoiadores, vamos dizer assim, de um evangelho que vai perverter a causa de Cristo. Precisamos ficar atentos a esses falsos profetas. A Bíblia nos manda ficar atentos. Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, no versículo 15, vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam-se disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A Bíblia diz: se alguém vos apresentar um outro evangelho, seja anátema. Mas eu quero ouvir uma mensagem que não me confronte, mas uma mensagem que massageie o meu ego, uma mensagem que não tem nem base bíblica. A Bíblia diz: se alguém apresentar um evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja anátema. Não importa a sua opinião quando a Bíblia está falando. Se a Bíblia diz que se alguém pregar um outro evangelho seja anátema, quem é você para estar trazendo uma opinião diferente da Bíblia? Se a Bíblia diz, ponto e acabou. A gente deve se calar, aonde a Bíblia ela se silencia. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu vou pedir também para que você possa deixar o seu gostei, para que você comenta, compartilhe esse vídeo com alguém, para que você se inscreva no canal, porque fazendo isso você vai estar me ajudando bastante. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo as redes sociais que eu tenho, eu vou deixar também aqui o link dos meus livros em formato físico e em formato digital. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Pix, caso você queira auxiliar o canal com alguns equipamentos. Como eu disse em vídeos anteriores, eu estou aqui gravando com o celular onde a câmera ela está quebrada. Não dá para mostrar aqui também porque eu estou gravando com ela, então não tem como mostrar. Talvez eu possa tirar uma foto aqui e colocar no final do vídeo, na edição. Também pode me auxiliar também a compra de equipamentos como por exemplo, equipamentos de iluminação, para colocar um cenário aqui até mais bonito. E também para comprar um microfone condensado, um microfone onde vai ficar aqui em pé, com um tripézinho.
Eu estou aqui gravando com o microfone o microfone aqui, que é... Como é o nome desse microfone mesmo? Ah, o microfone lapela. É um microfone bom de usar? Né? Mas se for para comprar um equipamento melhorzinho, também vai ser bem-vindo. Eu já te agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima. Tamo junto em nome de Jesus.